Evangelho segundo Mateus, capítulo número 7, versículo 13, versículo 14, dizem assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela luz que recebemos dela, pela direção. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Iluminados pela Tua palavra, nós não erraremos, Senhor. Por isso eu te peço, fala ao nosso coração esta noite, de maneira que seja proveitoso ouvirmos a Tua voz nesse lugar, para a transformação, para a mudança da nossa vida, das nossas escolhas, da direção a cada um de nós nesse dia. Pai, eu te peço, e que a Tua palavra chegue a nós sem contaminação, possamos receber e ouvir a Tua voz nesse lugar, porque é isto que mais precisamos, o alimento da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos nesse momento, pedindo a unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder a Tua palavra seja ministrada, e ela possa então tocar nos corações, quebrando todas as barreiras e impedimentos, para que possamos ouvir a Tua voz nesse momento. Te peço isso orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, estas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. É Jesus que está dizendo para aqueles que o estavam ouvindo que há uma proposta de escolha para cada um de nós. Este texto comprova a tese do livre-arbítrio, comprova que Deus nos deu escolha livre para decidirmos aquilo que queremos para a nossa vida. Aquilo que vamos decidir sempre será fundamental para o destino que nos espera. E essa escolha é livre. Deus nos deu liberdade de escolha, o poder de decidir o que queremos fazer com a nossa vida, o caminho que queremos andar, o tipo de vida que queremos levar. Cada um de nós tem a liberdade dada por Deus de fazer esta escolha. E, queridos, todos os dias, praticamente, nós somos levados a escolhas. Todos os dias você escolhe alguma coisa, desde as coisas mais simples, como a roupa que você vai usar, a comida que você vai comer, até decisões mais complexas que você é levado a tomar ao longo do seu dia. E cada escolha que fazemos pode ser fundamental para o desenrolar do nosso futuro. Nosso futuro, muitas vezes, depende das escolhas que nós fazemos. E por causa dessa liberdade que Deus nos deu, a nossa responsabilidade é muito maior. Deus nos dá liberdade, mas também nos cobra responsabilidade. Nós temos liberdade com responsabilidade. Por quê? Porque apesar de sermos livres para escolher o caminho, o rumo, aquilo que vamos fazer, também seremos responsáveis por tudo que se desenrolar a partir da escolha que nós fizermos na nossa vida. Então, eu creio que esta é uma evidência de que Deus nos trata, vamos dizer assim, como adultos, como pessoas maduras, como pessoas que podem escolher, mas que são responsáveis por suas escolhas. É dessa forma que Jesus está nos tratando ao nos dizer o que disse aqui nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Então, ele nos dá maturidade, investe na nossa maturidade, para mostrar que temos liberdade de escolher, mas que seremos responsáveis pelas escolhas que faremos. Isso é maturidade. E nós temos que ser maduros em relação à nossa própria vida. E qualquer imaturidade em relação à vida trará consequências, irmãos. Você deve conhecer pessoas imaturas que, por causa de sua imaturidade, fazem escolhas erradas e sofrem tremendamente as consequências das escolhas que fizeram, e isso é fruto de uma grande infantilidade, porque não houve um amadurecimento. Mas Deus está nos tratando como adultos, como pessoas maduras, que são capazes de escolher o que fazer
e Ele, por sua infinita bondade, por sua misericórdia, pelo amor que Ele tem por nós, além de propor a escolha, Ele ainda dá a resposta certa. É diferente de uma prova de múltipla escolha. Você pode escolher qualquer um, mas você às vezes não tem a menor noção de qual é a resposta correta. Mas a prova de Deus é mais fácil, irmãos. Ele te dá duas escolhas, duas apenas, e Ele ainda te dá a resposta certa. E Ele ainda diz o que é melhor você escolher. Esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus que nos alcança e que nos mostra o bom caminho que o Senhor tem para nós. Por seu conselho, Ele está sempre pronto a dizer como nós devemos agir. E nesse texto que a gente acabou de ler, o Senhor Jesus fala da escolha, mas é Ele mesmo que também indica qual é o bom caminho. Ele recomenda um bom caminho para nós. Então, diante desse texto, todos nós estamos à frente de dois caminhos, mas só há uma escolha a fazer, só há uma escolha correta para a nossa vida. E a nossa vida, como eu disse, é reflexo das escolhas que nós fazemos. Os lugares por onde eu ando, as pessoas com quem eu caminho, isto tudo caracteriza a minha vida. Há um ditado muito popular que diz assim: diz-me com quem andas. Está sabendo do ditado? Tem que saber agora da palavra de Deus, que tem coisas muito melhores do que isso. Mas é verdade. Aqueles com quem andamos, as coisas que fazemos porque escolhemos fazer, os caminhos que trilhamos, os lugares que frequentamos, tudo isso mostra a nossa vida, revela quem somos. É revelado quem somos pelas escolhas que fazemos. Você revela de si mesmo a cada decisão que você toma em sua vida. Por isso, as nossas decisões são muito importantes e são cruciais. E nada mais importante do que esta decisão que Jesus está propondo aqui para cada um de nós. Eu vou ler de novo o texto. Diz assim: entrai pela porta estreita. Ele já está dizendo qual é a porta. Ele já está dizendo a resposta certa. Jesus já está aconselhando o caminho correto. E ele diz: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Duas opções, dois caminhos, bem distintos, bem diferentes. Um espaçoso, largo, confortável, um estreito, apertado, às vezes até difícil de ser trilhado. E Jesus diz: entre por este. Entre por este que é difícil, por este que é estreito. É este o caminho que você deve andar. Mas ele faz até uma constatação: são muito poucos os que entram por este, enquanto são muitos aqueles que entram na outra porta, na porta larga. Apesar do conselho de Deus, apesar do amor, da misericórdia com que Deus nos ama, a ponto de nos dar a escolha, de nos dar a resposta certa, irmãos, essa é a maior tristeza. Você ser reprovado que não sabe a resposta é uma coisa. Agora, você ser reprovado sabendo a resposta, aí é complicado, né, irmãos? Não tem desculpa para você. Ele te disse qual é a resposta. Mesmo assim, você insiste na errada. É isso que acontece com esses muitos que Jesus diz aqui. Os muitos que entram pela porta errada e colhem dos frutos que plantaram. São muitos e muito mais numerosos do que aqueles que entram pela porta estreita. Jesus mesmo ensinou: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que escolhem a porta certa. Estes são poucos, são minoria. Eu não tenho ilusão de que o cristianismo será a maioria, até porque o dia que o for, é porque está muito contaminado, irmãos. Porque a Bíblia diz que a minoria acertará a porta. Então jamais seremos a maioria. É bíblico, é evidência, é constatação. Seremos sempre a minoria, porque são poucos os que entram pela porta certa, apesar de serem instruídos, apesar de serem chamados, apesar de serem convidados
apesar do caminho ser exposto, mostrado, com amor, com carinho da parte de Deus, a pessoa insiste em errar o caminho. Ela insiste em escolher o caminho contrário àquele que Deus está indicando para ela. Então, amados, não há solução para essa pessoa, não há salvação para essa pessoa. E é nessa escolha que é totalmente determinante para a nossa vida, é nessa escolha que o nosso futuro será definido. Quem escolheu a porta larga, que segundo Jesus é a maioria, é muito mais numerosa essa multidão dos que escolhem a porta larga, tem características. Porque, como eu disse, a escolha determina a vida. Diz-me com quem andas, te direi quem és. É visível na vida da pessoa que escolheu errado as consequências da sua escolha. Então, a vida daquele que escolhe a porta larga, ela tem características que são bastante evidentes. Porque é uma vida de pecado, é uma vida que busca só facilidades, é uma vida que não se aproxima de Deus, até porque o caminho é oposto daquele caminho que Deus recomendou. E quanto mais longe a pessoa está de Deus, mais pecados a gente encontra na sua vida. E, amados, a definição bíblica de pecado, a própria palavra na sua origem, ela significa errar o alvo. Quando a Bíblia começou a falar de pecado, o sentido básico dessa palavra é errar a direção, errar o alvo. Olha, não adianta chegar perto, eu preciso acertar o alvo. Não adianta dizer, foi por um triz não adianta, eu preciso acertar o alvo. E qualquer erro do alvo, é este o sentido de pecado. Pecado é errar o alvo que Deus preparou para nós, o conselho que Deus nos deu, a escolha que Ele nos indicou. Eu raspei na porta estreita, mas acabei na porta larga, eu errei o alvo. Então a vida de quem escolhe a porta larga é uma vida de pecado, é uma vida de erro do alvo. E por isso a carne é mais satisfeita. E a Bíblia diz para nós a respeito disso, num texto em que Paulo nos ensina sobre as obras da carne. Eu quero ler contigo Gálatas 5, características de quem escolhe a porta larga. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, até o versículo 21, diz: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Prática de vida. Quem escolheu a porta larga tem como prática de vida estas coisas. Veja, a Bíblia não fala de cometer estas coisas por acidente, porque todos nós temos a possibilidade de pecar e errar, mas a palavra de Deus fala da prática destas coisas. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Embora o pecado ainda seja uma possibilidade na vida de um cristão, ele não é uma prática de vida. Ele não é uma rotina constante na sua vida, ele é um acidente. Mas a Bíblia diz que essas obras conhecidas da carne, quando praticadas, impedem alguém de chegar a Deus, porque tomou a porta larga. Então, na sua vida, encontramos todos esses elementos descritos aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Tudo isso é encontrado, de alguma maneira, na vida daquele que escolheu a porta larga. Isso não nasce na sua vida por acaso. Isso é fruto da escolha que a pessoa faz. A pessoa escolhe prostituição, a pessoa escolhe impureza, ela escolhe lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ela escolhe essa maneira de viver. Ela escolhe ser assim. É fruto de uma decisão pessoal. E isto é evidente na vida daquele que escolhe a porta larga. Consequência de obras da carne é o amor ao mundo, aonde reside o príncipe desse mundo, que a Bíblia chama de Satanás.
que está incentivando todas estas obras, embora ele não seja o culpado destas coisas. Veja, nós colocamos a culpa sempre no diabo, mas na verdade todas essas coisas são escolhidas por aquele que a pratica. O diabo apenas sugere, ele apenas oferece como um grande menu de degustação. Ele oferece para você provar, mas quem decide provar é você. Quem decide o que fazer somos nós. Então, amados, o príncipe do mundo está influenciando, mas as coisas que ele nos apresenta passam a ser praticadas, vividas, e por causa disso, sucumbimos àquilo que ele apresenta para nós e passamos a amar estas coisas. Quem pratica estas coisas, ama estas coisas. Quando você fala com alguém que está fazendo estas coisas, mas eu gosto de fazer essas coisas. Eu não quero largar essas coisas eu gosto de fazê-las. Normalmente a pessoa fala assim, a não ser quando ela já está muito prejudicada por esse comportamento. Aí ela então começa a ver que não é tão bom assim. Mas no momento quem está na prostituição gosta, quem está na impureza gosta, quem está na bebedice gosta, quem está na glutonaria, quem está na ira, na discórdia, gosta de fazer essas coisas. A pessoa faz porque quer fazer. Então ela começa a amar as coisas do mundo. E o que a Bíblia diz para nós sobre isso? Eu quero ler contigo em 1 de João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. A Bíblia diz para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A Bíblia está falando das coisas malignas que há no mundo. E diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele diz o que ele está se referindo, como tudo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A Bíblia diz que eu não devo amar estas coisas, mas aquele que pratica estas coisas, ama estas coisas. Então, como característica da vida daquele que entra pela porta larga, nós percebemos a evidência destas coisas, o amor e o apego a estas coisas, e como consequência, um distanciamento de Deus. Porque quanto mais envolvido com estas coisas, mais longe estou de Deus. Quanto mais perto do mundo, a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então mais longe estou do amor de Deus, e a consequência também é visível na minha vida. Então aqueles que escolhem a porta larga, certamente se distanciam de Deus. Eu quero ler contigo Isaías capítulo 29, versículo número 13. Profeta Isaías, capítulo número 29. No verso 13, ele nos dá uma palavra de alerta. Ele diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Esse texto de Isaías chama a atenção de que a porta larga pode fazer com que alguém até venha para a igreja, porque vir para a igreja não quer dizer que entrou pela porta estreita. A igreja tem as portas bastante largas. Tem até um ditado popular que diz que na igreja até cachorro entra. Você já ouviu esse ditado? Porque a porta está sempre aberta. E a porta é muito larga também da igreja. E Deus está aqui dizendo que há um tipo de gente que se aproxima dele, que com os lábios o honra, canta, diz coisas bonitas para Deus, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. O texto de Isaías é bem incisivo, porque ele diz que o coração está longe, embora os lábios possam honrar. E o temor que essas pessoas manifestam a ele consiste apenas em mandamentos de homens que aprendeu maquinalmente, que repete, que faz, como que um ritual, como que uma mandinga, como que um amuleto, um relacionamento doentio com Deus. Então, porta larga
não é só aquele que está no mundo, mas também aquele que pensa que está em Cristo, não está, irmãos. A porta é larga, porque está longe de Deus, embora esteja querendo se aproximar, mas é larga e está distante do Senhor. Assim como aqueles que vivem no pecado, assim como aqueles que se aprofundam cada vez mais nele, amando o mundo, buscando as coisas do mundo, todos aqueles que não se aproximam de Deus com o coração, que não o louvam com o coração, estão inseridos também nesse mesmo contexto de porta larga, segundo nos diz a palavra de Deus. Mas, por outro lado, a Bíblia também tem respostas para que a gente possa identificar aqueles que escolheram a porta estreita, como Jesus propôs, respondendo positivamente ao conselho de Jesus, dizendo: entrem pela porta estreita. A vida destas pessoas também tem marcas, tem características que podem identificá-la. E a Bíblia vai dizer para nós quais são. Vamos abrir em Lucas capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 33. Diz assim, Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Característica de quem entra pela porta estreita: renúncia. Renúncia de tudo. O que é isso, pastor? Que coisa estranha. Quer dizer que para ser cristão, para seguir Jesus, eu tenho que largar tudo. Você tem que largar tudo que está entre você e Ele. Você tem que renunciar a tudo que você sabe que te afasta dele. Você tem que renunciar a tudo que na tua vida se torne maior do que Ele. Então é característica daquele que escolheu a porta estreita a vida de renúncia, a vida de se colocar em segundo lugar e colocar Deus em primeiro lugar. Porque diz a palavra de Deus: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você necessita te serão acrescentadas. Então a característica daquele que entra pela porta estreita é a renúncia na sua vida. No mesmo sentido, o capítulo 9 de Lucas, veja, eu estou lendo palavras que foram proferidas por Jesus. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 23. Tem mais uma palavra que Jesus disse. Dizia a todos. Quem é que está dizendo? Jesus, é Jesus que está falando. Não é o pastor Maurício, é Jesus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Característica de quem entrou pela porta estreita. Como eu disse, não é um caminho de facilidade. Facilidade está na porta larga, é estreito, é apertado. E ele diz: se você entrou pela porta estreita, então você nega a você mesmo. Quantas vezes? Todos os dias. Toma a sua cruz e me segue. Vida de renúncia e vida de negação. Aí alguém diria: ah, pastor, que graça tem isso então? Então é melhor não ser cristão. Porque a pessoa pensa só no que é material, pensa só no que é visível e palpável. Mas a vida de negação proposta por Deus aqui é negar a si mesmo, é negar a tua carne, é negar a tua carne que gosta de fazer tudo aquilo que nós lemos lá em Gálatas 5, é negar a você mesmo, a tua própria vontade, os teus próprios instintos naturais. Negue-se a si mesmo quantas vezes? Dia a dia. Todo dia é dia de negar-se mais uma vez, porque todo dia nós somos assediados pela carne, todo dia nós somos tentados por Satanás, e todos os dias temos que dizer não, e recebemos de Deus o mesmo poder para escolher, também temos para dizer não. Não quero isso na minha vida, não quero praticar isso, embora eu tenha feito, embora eu tenha gostado, não quero mais isso. Isso é a negação proposta por Deus. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. E alguém diria: será pesada essa cruz? O Senhor mesmo disse que não é pesada. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave, mas ele existe, ele é real, e eu preciso me submeter a ele. Isto faz parte da escolha da porta estreita.
A escolha da porta estreita se reflete na minha vida, no momento em que eu começo a renunciar a mim mesmo, a negar a mim mesmo. Veja João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 até o versículo 19. João, capítulo 15, verso 18 e verso 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então é característica daquele que entrou pela porta estreita também não ser muito popular pelas suas escolhas. Porque já que a maioria escolheu a porta larga, a minoria vai enfrentar problema, porque a minoria fez uma outra opção de vida, de santidade, de presença de Deus, de busca de coisas boas. Então, certamente, a tua vida não agradará a todos. Você será, às vezes, até odiado pelas pessoas que escolheram a porta larga, que olharão para você e dirão: você está perdendo sua vida. Você está deixando a prostituição, está deixando a impureza, está deixando a ira, está deixando aquilo tudo. Todas as coisas boas que você está deixando, você está acabando com a sua vida. E você será perseguido. E às vezes isso é dentro da nossa própria casa. Jesus disse: os inimigos do homem são os da sua própria família. E muitas vezes, por escolherem a porta larga, debocham de nós que escolhemos a estreita. E fazem de tudo para nos trazer de volta para a porta larga. Mas é característica daquele que entra pela porta estreita não ser popular. Não quer dizer que nós vamos ser antipáticos às pessoas, mas sabemos que não vamos agradá-las quando pregarmos a verdade da Bíblia Sagrada. Sabemos que não vamos agradar quando falarmos sobre pecado, quando falarmos sobre o que a Bíblia nos diz. Então não seremos populares, mas é característica daquele que entrou pela porta estreita: renúncia, negação e rejeição por parte do mundo e por parte daqueles que são a maioria e que escolheram a porta larga. E também eu coloco como a maior característica daquele que escolheu a porta estreita o que diz a Bíblia em Gálatas também, capítulo 5. Vamos ler, carta de Paulo aos Gálatas, no mesmo capítulo em que ele falou sobre as obras da carne. Ele diz inicialmente no versículo 16 e no versículo 17, característica de quem entra pela porta estreita, Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O meu querer quer pecar, mas o Espírito no qual eu ando, Espírito aí com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, ele me guarda, ele me fortalece. E Paulo diz, se eu andar no Espírito, eu jamais satisfarei aquilo que a minha carne quer fazer. E ela quer fazer sim, ela deseja fazer, mas ao andar no Espírito eu a mato de fome, eu corto a alimentação da carne, porque no Espírito estou andando e é Ele que está governando a minha vida. E a consequência de andar no Espírito, queridos, é a evidência da escolha da porta estreita. Você está no Espírito, você está andando no Espírito, então na sua vida não há mais lugar para as obras da carne. Quando aparecem, se aparecerem, foi por um acidente, do qual você se arrepende e se reconcilia com Deus e continua o seu caminho. Como diz a Bíblia, filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Jesus Cristo é o nome do advogado, que nos defende, não só nos salva, como também nos defende. Mas o que a Bíblia diz é que eu preciso andar no Espírito. Essa é uma das evidências de que eu escolhi a porta estreita. Porque eu começo a dizer não para a minha carne, como diz o apóstolo Paulo, para que eu não faça o que porventura seja do meu querer. Não fazer o que eu quero é uma evidência de que eu estou na porta estreita e de que eu estou sendo guiado e governado pelo Espírito Santo.
E como consequência desse governo, ele mesmo diz no capítulo 5, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é, em oposição a tudo que disse antes da obra da carne, ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Por que eu gero este fruto? Porque o Espírito está em mim. Eu ando no Espírito. Se eu ando no Espírito, não satisfaço o desejo da carne. Digo não àquilo que eu quero e digo sim àquilo que Deus quer. Então o fruto é produzido na minha vida. Sai tudo aquilo que você viu: inveja, prostituição, lascívia, impureza, feitiçaria, inimizade, tudo isso vai embora. E é substituído por, como diz o texto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma troca. Tudo isto sai e o fruto começa a ser gerado em nós. E aí, amados, isso não é produzido por nenhum de nós. Isso não é feito com força de vontade. Eu não largo as obras da carne com força de vontade. E também não passo a produzir fruto do Espírito por força de vontade. Primeiro porque o fruto é do Espírito, não é meu. Ele é produzido em mim. O fruto é do Espírito, não é fruto meu. Não vem de mim, não nasce de mim mesmo, mas vem do Espírito. E eu não preciso me esforçar para que o fruto seja produzido. Você já viu alguma árvore fazendo força para dar um fruto? Você já viu alguma planta fazendo para nascer alguma coisa? Galinha até pode ser, né? Para botar um ovo, mas a árvore não faz força para dar um fruto. É natural. À medida que você está envolvido com o Espírito Santo, naturalmente, esse fruto é manifesto na sua vida. Você entende isso? Essa é a característica de quem escolheu a porta estreita. E o resultado dessa escolha, amados, também é conhecido pela Bíblia. O modo de vida eu ilustrei aqui para você, mas o resultado, a consequência, também é citado pela Bíblia com todas as letras. Para aquele que escolheu a porta larga, o resultado não poderia ser outro, a não ser afastamento eterno de Deus, como diz a palavra em Mateus, capítulo 25, versículo 30. Eu quero ler o texto com você. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Entre tantos versículos, o Senhor está aqui dizendo este, muito simples: e o servo inútil, que fazemos com ele? Lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. A consequência final de uma vida daquele que entra por sua própria escolha, embora tantas vezes aconselhado a escolher diferente. Aquele que entra e trilha o caminho largo da porta larga, terá como consequência as trevas, aonde diz a Bíblia, haverá no futuro o quê? Choro e ranger de dentes. Choro e o ranger de dentes com aquela raiva que dá, porque estou colhendo aquilo que eu mesmo plantei. Aquela revolta faz ranger os dentes, porque estou recebendo aquilo que mesmo escolhi, embora tantas vezes tivesse sido advertido pelos que estavam ao meu redor. Mas escolhi e teimei em permanecer dessa forma, e quis continuar assim. Não me resta outra alternativa a não ser chorar e ranger os dentes. Essa é a consequência da porta larga. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O final de todas as coisas está aqui também descrito como consequência daquele que escolhe a porta larga. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo, o sedutor deles, veja, o diabo é o sedutor. Ele não é o autor das coisas, ele apenas seduz. Mas quem cai na sedução somos nós. Quem cede às suas ofertas e propostas somos nós que alimentamos a carne, porque não queremos viver no Espírito e queremos a facilidade da porta larga. Diz então o texto: o diabo sedutor deles. O que aconteceu com o diabo? Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
aonde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão o que, irmãos? Atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o destino final daquele que escolhe a porta larga. Vai fazer companhia ao diabo, vai fazer companhia à besta e ao falso profeta. Aonde? No lago de fogo. Veja a imagem que alguns fazem de que o diabo tortura pessoas no inferno, é completamente fantasiosa. O diabo também vai chorar e ranger os dentes, juntamente com todos os outros que por ele foram seduzidos e que serão lançados no mesmo lugar que ele. O diabo não é rei nem no inferno, irmãos. Nem lá ele manda alguma coisa, é rei, é reverenciado e honrado. Nem lá, porque lá também será atormentado pelos séculos dos séculos, como diz a Bíblia. Então, o destino final da porta larga que é escolhida por muitos é Apocalipse 20:10. Fazer companhia ao diabo pelo resto da eternidade, num lugar de tormento e de sofrimento eterno, segundo diz a palavra do Senhor. Mas, por outro lado, queridos, há um destino também para aquele que escolhe a porta estreita. Já na vida atual, coisas maravilhosas se manifestam, como vimos: negação, renúncia, seguir a Cristo, buscar o Espírito, ser governado por Deus, viver em santidade já é uma bênção no momento presente. Mas como consequência final da escolha da porta estreita, mais bênçãos são prometidas pela palavra de Deus. Eu quero ler o Salmo número 103, versículo 1 e versículo 2 do Salmo 103. Diz assim o salmista, Salmo 103, verso 1 e 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Há benefícios, queridos, na vida de quem escolhe a porta estreita. Há uma alegria, há um bem-dizer contínuo na nossa vida, que só quem sabe pode explicar, só quem vive pode falar alguma coisa sobre isso. A alegria do Senhor, a Bíblia diz, é a nossa força. A paz que Cristo nos dá não tem preço e não é comprada por nenhum dinheiro desse mundo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro, diz o Salmo 4. Não tem preço. Por isso o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, por todos os seus benefícios, por tudo que Ele faz por nós, pelas bênçãos de Deus. Então a porta estreita, meu amado, é um caminho de bênção, é um caminho de paz, de alegria, incomparável com qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. É o caminho que Deus indicou para mim. Entrai, pois, pela porta estreita, disse Jesus. Este é o caminho que te conduz à vida. Ele está indicando, Ele está apontando e aconselhando, e nesse caminho Ele anda comigo. Enquanto que na porta larga eu ando muito acompanhado, porque são muitos os que entram por ela, mas eu ando sem Jesus, eu ando sem Deus. Embora eu esteja cercado de gente e de prazeres, eu estou vazio porque não tenho Deus. Mas na porta estreita tem pouca gente, mas Jesus está comigo ali. E as bênçãos advêm da sua presença, irmãos. Bendize a minha alma, ao Senhor. A vida daquele que anda na porta estreita, que entra por ela, que anda por esse caminho, é uma vida de bendizer ao Senhor, é uma vida de alegria. Não há espaço para reclamação na nossa vida, queridos. E como consequência desta vida, está também escrito na palavra de Deus em João, capítulo 11. Quero ler contigo palavras do próprio Senhor Jesus, João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Conversando com as irmãs Marta e Maria, Jesus diz assim para elas, versículo 25:
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? É a pergunta que Jesus faz. Ele afirma algo que ninguém ousou afirmar até aquele ponto. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque eu sou a ressurreição e a vida. Mas a pergunta do final é a pergunta crucial. Você crê nisso? Creis isto? É o que ele pergunta àquelas duas mulheres. Porque de nada adianta ser assim, se você não crer assim. Se você acha que há uma terceira porta, se você acha que há uma outra opção, se você acha que há um outro caminho, que não é só Jesus que salva, ou que você não é tão ruim assim, e as obras da carne, elas estão só um pouquinho na sua vida, e que de alguma forma você vai purgar isso algum dia. Se há uma terceira escolha, uma terceira opção, Jesus não fala sobre ela. Ele apenas diz: a escolha é essa, o caminho é esse. Ele apenas diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, mesmo que você morra, você viverá. A morte não acabará contigo, porque você viverá para sempre comigo. Não para sempre no inferno, fazendo companhia a Satanás e a besta, mas para sempre comigo você vai viver. Mas o crucial é a pergunta: creis isto? Até o crer é fruto da liberdade que Deus nos deu. Você pode crer, e você pode dizer: não creio, não acredito nada disso, isso é uma palhaçada. Você tem o direito de fazer isso. Você tem todo o direito de fazer isso, como você tem o direito de entrar ou não entrar, como você tem o direito de fazer o que você quiser. A única coisa que você não tem o direito de fazer, que Deus não deu a ninguém esse poder, é de mudar o destino da sua escolha. Isso você não tem o direito de fazer. Escolha você o que você escolher. O destino da escolha, a consequência da escolha, está determinada por Deus. Creis isto? É a pergunta que foi feita por Jesus. E para terminar, eu quero ler Apocalipse capítulo 21, lá no final da Bíblia. A consequência daquele que entra pela porta estreita. Para onde vai? Apocalipse 21, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É esse o lugar onde vai morar aquele que entrou pela porta estreita. A porta estreita, o caminho estreito conduzem a este lugar, que preparado por Deus está para aqueles que habitarão com o Senhor para sempre. E como diz o texto sagrado, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas eu pergunto a você: você crê nisso? A decisão de crer é de cada um de nós. Se você crer, você será salvo. Se você crer, ainda que você morra, você viverá. Se você crer, o caminho estreito que Deus propõe a você a partir de hoje, a partir de agora, é um caminho de mudança completa da sua vida. De que muitas coisas vão se transformar no seu interior. Você não começará no dia seguinte já perfeito e pronto. Mas dia a dia, nesse caminho estreito, que vai te apertando junto com Deus, você vai mudando e se transformando a cada dia, até que você chegue na Nova Jerusalém, a cidade preparada por Deus para a habitação do Eterno com todos aqueles que creem na sua palavra. Que por isso
ouviram o seu conselho e escolheram essa porta. Que você escolha essa porta. Que você que ainda não fez essa escolha, na verdade, você já faz essa escolha. Você ainda não escolheu a estreita, mas a larga, mesmo sem saber, você já está trilhando por ela. Mesmo sem escolher de voz ativa, você já está nela. Então agora é hora de interromper essa caminhada e de dizer: eu quero entrar pela porta estreita. Eu quero seguir o conselho de Jesus, eu quero obedecê-lo. Porque eu quero mudança na minha vida. Eu não quero mais viver nas obras da carne, eu quero andar no Espírito, eu quero não satisfazer a minha vontade. Essa é a oferta de Deus para você. E é para todos, é para qualquer um, porque Deus amou a todos e a todos se ofereceu. Mas se você crê nisso, é a pergunta feita por Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Pai, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Que o Espírito Santo cumpra os Teus propósitos essa noite, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo convencer, que não haja resistência à voz do Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Cristo essa noite? Eu quero te dar essa oportunidade. Levanta a mão e faz um aceno para mim. Quero orar por você. Há alguém na igreja que quer dizer: eu quero entrar pela porta estreita. Eu ouvi Jesus me convidando essa noite e eu quero entrar. Há alguém que quer fazer isso? Há uma pessoa ali. Há mais alguém querendo entregar a sua vida para Cristo? Aproveite essa oportunidade, meu irmão. Deus está te chamando. Se você ouviu, não adianta dizer que não ouviu. Você ouviu. Não resista. Faça como o irmão. Entregue a sua vida. Você que levantou a mão, vem aqui, vamos orar juntos. Alguém que está querendo fazer isso, aproveite essa oportunidade. Se Deus não falou contigo, ignora o que eu estou dizendo. Mas se Deus falou contigo, te chamou, te tocou, você não está resistindo a mim, você está resistindo ao Espírito Santo. Graças a Deus, ele não resistiu ao Espírito Santo. Alexandre? Obrigado, Deus, pela vida do Alexandre, Senhor. Essa vida preciosa que o Senhor trouxe à tua casa essa noite, Pai. Não foi homem que trouxe, mas foi o teu Espírito. E pela tua palavra que atuou na sua vida de forma a produzir essa mudança, essa escolha, essa determinação, que nesse momento ele faz diante da igreja, diante de todos, confessando o teu nome, Pai. Por isso eu creio que o Senhor também o confessará diante dos anjos do Senhor. E eu creio na sua salvação, Pai, a partir desse momento. Recebe Alexandre, Senhor, porque o Senhor morreu por ele e o chamou. E ele está escolhendo hoje a porta e o caminho certo. E desse caminho jamais ele vai se desviar. Em nome de Jesus, nós como igreja o abençoamos e agradecemos por ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar os irmãos que vão se batizar. Venham aqui para o tanque agora. Nem olhos viram.
caminho certo a seguir. Dá um tempo, pare para ouvir. Queremos ouvir a tua voz, Pai, em todos os momentos, Senhor. Fale conosco. Que os teus planos aos teus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os teus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em tuas mãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Nem olhos viram, só a igreja. Que aconteceu na sua vida, não dá para penetrar no coração do homem. E muito mais Deus tem preparado para nós. Você está contado nesse número. Sua vida está na mão de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. A sua vida está na mão de Deus. A sua vida está guardada pelo Senhor. Eu não tenho dúvida de que Deus reuniu aqui pessoas que sofreram, foram impactados pelo milagre de Deus. Deus impactou a nossa vida de uma maneira tão grande que nos transformou. Essa noite, Deus quer fazer isso na sua vida também. Você ainda não sentiu esse toque? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Os familiares que estão vendo aqui esse milagre de Deus, que vão participar desse milagre grande de transformação. O que é isso? Não é obra de mão humana. Homens não podem fazer isso. Só o nosso Deus. Só o nosso Deus é capaz de fazer milagres. E o maior milagre, diz um louvor, Ele já operou em mim. Ele já operou em você. Nossa vida é um milagre. Nós temos Deus como guia da nossa vida e não nos envergonhamos disso. Nós não somos bitolados por uma pseudo ideia de religião, não. Nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor e damos testemunho público diante dos homens e diante de Deus de que a nossa conversão é verdadeira. Como nós testemunharemos essa noite de que o milagre de Deus acontece assim, ó, transformando as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. É bom, irmãos, estar na casa de Deus, ouvir a voz do Senhor, e não há caminho melhor do que esse que nós escolhemos. E esse foi o caminho também escolhido por aqueles que vão se batizar essa noite. E aqui do meu lado está o Rafael, né? Rafael, que eu tive o privilégio de ver pequenininho, né? Agora está quase do meu tamanho. Mas a gente... Quantos anos tinha o Rafael, Elza, quando chegou aqui? 3 anos, 4 anos? Quase 4, né? E agora está aqui do meu lado, quase do meu tamanho. Mas também é fruto da sua escolha, né? A gente não escolhe pelos nossos filhos. Por mais que a gente deseje coisas boas para eles, nós não temos o poder de decidir por eles. Então, não adianta ser filho de um cristão,
e você automaticamente será cristão. Não é assim que funciona. Você precisa escolher, decidir. O caminho é seu, né? Então, a porta estreita foi proposta ao Rafael, e durante esse tempo ele foi instruído na igreja, ele cresceu na igreja, ele ouviu a palavra de Deus, e ele teve a oportunidade de fazer a escolha dele. Graças a Deus que ele escolheu o bom caminho, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, que a escolha dele foi essa de estar aqui essa noite junto conosco. Amém? Mas como eu sempre faço, é o próprio batizando que deve fazer a sua confissão de fé. Se está aqui é porque crê em Jesus, e é isso que ele vai fazer nesse momento. Boa noite. Eu queria falar que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador, e que sem Ele eu não sou nada. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. E essa é a boa confissão que todos precisam fazer. Como disse Jesus àquelas mulheres: creis nisto? Ele disse: creio. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Isso é o bastante. Amém, queridos? Por causa da confissão de Rafael aqui diante da igreja, eu quero batizá-lo, sepultando-o nestas águas, para que morra aqui a sua velha natureza, que morra aqui as obras da carne, para que ele possa nascer em novidade de vida, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele, nesse caminho estreito que ele inicia, mas cheio de alegria, cheio de bênção da parte de Deus e com um destino maravilhoso. Por isso, Pai, eu sepulto Rafael nestas águas, o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse comigo aqui é o Jonas. Esse eu já posso dizer que eu vi nascer. Esse nasceu aqui na igreja. Não literalmente, né? Mas a gente acompanhou desde o nascimento, né? O diácono Alex, sua esposa Osana, estão com a gente desde o início da igreja, né? E aqui, já frequentando a igreja, nasceu o Jonas, nasceu sua irmã. E também o mesmo processo, crescer, aprender, ser instruído, para que possa tomar a decisão. A decisão é pessoal, né? E o Jonas pediu, chegou para mim e falou: pastor, quero ser batizado, eu posso? Eu falei: ó, quem decide isso não sou eu. Você quer, mas eu preciso que o seu pai e a sua mãe aprovem, né? E que o seu pai e a sua mãe testifiquem da sua responsabilidade, né? Da verdade, né? dessa sua decisão. Não é apenas fruto da pouca idade, mas é com responsabilidade. E isso foi o que fizeram seus pais. Ele fez o curso e essa noite também está conosco para confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Boa noite. Eu queria confessar que Jesus é realmente o meu único, suficiente, verdadeiro Salvador. E assim como diz na Bíblia, as coisas antigas minhas já passaram, tudo se foi, agora se formou tudo novo. É isso. Nova vida, novidade de vida. E que bom, né? Que é cedo ainda, né? Quanto mais cedo, melhor. O Jonas vai experimentar essa nova vida mais cedo do que a maioria de nós. É um privilegiado, né, irmãos? Louvado seja Deus. Pai, eu te agradeço pela vida do Jonas, Senhor. Eu te agradeço pelo tudo aquilo que o Senhor semeou no seu coração. E aqui, ó Deus, foi um solo fértil, em que a tua palavra germinou, cresceu, brotou. E essa noite é a concretização de tudo aquilo que foi plantado na vida dele. E eu te agradeço pela declaração, pela decisão, pela confissão, e por causa dela, eu quero sepultá-lo nestas águas. Como ele mesmo disse, para morrer aqui e nascer para uma nova vida. Coisas velhas passaram,
Há coisas novas esperando Jonas a partir de agora. E eu por isso o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Aqui está conosco também a Maria Lucilene, e chegou à igreja, ouviu a palavra do Senhor, se deixou tocar pelo Senhor e tomou também a decisão de entrar pela porta estreita, e é por isso que ela está diante da igreja essa noite para fazer a sua confissão de fé. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz e eu quero o Senhor Jesus Cristo tanto hoje como sempre na minha vida. E agradeço a Deus também ter encontrado uma igreja maravilhosa. E só quero dizer que eu estou muito feliz. Amém. Pai, obrigado pela vida da Lucilene, Deus, por tudo aquilo que o Senhor operou, pelo convencimento do Espírito Santo que produziu essa confissão, essa decisão no dia de hoje. E para isso também, por causa disso, eu quero sepultá-la nestas águas. Fica aqui, Senhor, a sua vida passada, ficam aqui, ó Deus, todas as coisas antigas, para que agora, a partir desse momento, ela possa renascer contigo para uma nova vida, ressuscitada com Cristo, vivendo tudo aquilo que o Senhor preparou para ela. E para isso eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aqui está comigo a Patrícia. Patrícia é irmã também do nosso irmão Venâncio. Chegou à igreja, ouvindo a palavra de Deus, o mesmo processo, né? É a palavra do Senhor que nos convence, porque ela vem de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Não somos nós que convencemos ninguém, mas é o Espírito Santo. Por operação do Espírito Santo, ela também convencida por Deus do pecado, resolve entregar sua vida para Cristo e confirmar isso através do batismo nas águas. E também fará aqui a sua confissão de fé. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que Jesus Cristo é o meu único Salvador e que eu quero Ele sempre na minha vida e estou muito feliz por essa noite. Deus é bom. Pai, obrigado pela vida da Patrícia, meu Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor operou e continua operando em sua vida. Pela obra do Espírito Santo que a convenceu, e é por isso que eu vou sepultá-la nestas águas. Que morra aqui, Senhor, o seu passado, que morra aqui a velha natureza, e uma nova vida se forme a partir de agora, ressuscitada contigo, para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para ela. Assim eu a sepulto nestas águas, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus é muito bom, irmãos. Bom estar na igreja. Quero convidar você a estar conosco na quarta-feira. E se alguém ouviu a voz de Deus, quer entregar sua vida para Cristo, ainda há tempo de fazer isso, né? Procure um dos pastores, entregue o seu coração e quem sabe, domingo que vem começa uma nova turma de batismo. Se você crê, não há por que não ser batizado. Então, frequente as aulas, são apenas 2 meses. No último domingo do mês seguinte, você estará também aqui passando pelas águas do batismo. Então, deixa Deus falar o teu coração e obedeça à voz de Deus. Amém, irmãos? Você tem uma boa semana, cheia de bênção do Senhor. A cantina missionária está funcionando aí no 2º andar. E que a tua semana seja muito boa para que você quarta-feira esteja conosco aqui em nome de Jesus. Vamos pedir a bênção de Deus? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, te leve em paz ao teu lar e traga você sempre com alegria, todas as vezes que nos reunirmos, para ouvir a sua voz e fazer sua vontade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa semana. Vamos louvar. Que a graça do Senhor Jesus